Agora chegou onde a gente tem aqui como objetivo, né, a aula. Fator de potência. Já apresentei para vocês o conceito, né? Então, nesse triângulo retângulo aqui, se você faz a razão entre a potência que realmente está medindo aqui a quantidade de trabalho que está sendo realizado sobre a potência aparente, né? A gente tem um fator de potência. Ou seja, né, o aproveitamento da energia total entregue ali para a carga, né, seria esse aproveitamento para a realização de trabalho. Tá? Nesse triângulo retângulo, a gente vê aqui que se eu pegar cateto adjacente ao ângulo φ, que é o ângulo de defasagem entre tensão e corrente, e dividir pela hipotenusa, eu tenho o cosseno de φ. Tá? E aí, pessoal, o que a gente tem como consequência, né, para um circuito onde eu tenho baixo fator de potência? Tá? Então, se eu tenho um triângulo aqui muito, vamos pensar nas cargas indutivas, né? Se eu tenho um triângulo de potência assim, ó, né, com um ângulo muito grande aqui, ó, então isso significa que muita energia está sendo trocada, né? E pouca energia está sendo realmente utilizada para a produção de trabalho. Tá? Então, isso traz algumas consequências negativas aí para a minha instalação elétrica, né? Quais são? Primeiro a gente tem que entender aquela questão, né? Ó, essa potência aqui é a que realiza o trabalho. Essa aqui é a potência que ela está simplesmente ela mede ali a quantidade de energia que é trocada, né? Então, se você pensa lá, ó, instalação elétrica, tem ali meu fornecimento de energia e tem uma carga aqui, né? Aí, essa carga, vamos supor que é uma carga indutiva, tá? Porque ela realiza trabalho também, então ela não é um indutor puro, né? A gente tem aqui uma parte resistiva e uma parte reativa. Certo? O que a gente viu? O que está realizando trabalho, né? O que mede a realização, a velocidade com que o trabalho é realizado, é exatamente a potência ativa. Então, se eu pudesse decompor aqui a corrente do gerador, né? Vocês sabem que na hora que eu energizo isso, eu clico no V de T, eu tenho o I de T. Aí vocês vão lembrar que na hora que a gente faz lá o diagrama fasorial, né? Eu sempre tinha ali, para esses casos de carga indutiva, eu tinha uma corrente ativa, né? Que estaria em fase com a tensão. Né, vamos supor, a tensão estava ali, ó. Então eu tenho uma corrente ativa. Né, o circuito é indutivo, isso aqui a gente lembra lá que girava, né? Com velocidade angular ômega. E no circuito indutivo, corrente está atrasada em relação à tensão. Então, a gente tinha uma corrente aqui ativa, né? Responsável lá pela realização de trabalho lá nas resistências, e uma corrente em quadratura reativa. Né? Essa corrente aqui representa a energia que é trocada entre gerador e carga. Então, nessa situação ali, né, o meu gerador ele tem que tá fornecendo o quê? A resultante entre L e R aqui, ó. Tá? Então, ele está fornecendo esse componente aqui de corrente total. Beleza? Para esse circuito, gente, se eu acrescentasse aqui, ó, um capacitor em paralelo a essa carga indutiva, vocês lembram lá que o capacitor, ele introduz uma componente aqui nesse triângulo retângulo, né, nesse triângulo de potência, mas é uma componente aqui para baixo, né, de forma que ela anula, pode chegar até anular a componente de potência reativa do indutor, né, ou seja, você vai ter uma resultante, e essa componente reativa aqui do capacitor, né, de potência reativa, ela vai ser subtraída da potência reativa ali do indutor, né, você vai ter um triângulo de potência resultante. Se esses dois vetores aqui tiverem o mesmo módulo, eu só vou ter potência ativa, né? Então, vou estar realizando o mesmo trabalho de antes. Só que agora não tem mais troca de energia entre gerador e carga. Nessa situação onde esses
essas potências se anulam, o circuito é um circuito tanque, é um circuito ressonante, tá? Então, para esse raciocínio anterior aqui do diagrama fasorial, né, eu introduzo, na verdade, se eu coloco capacitor naquele circuito, eu introduzo uma corrente em quadratura agora, mas só em quadratura com a corrente ativa ou com a tensão, só que agora adiantada, né? De modo que eu consigo, um raciocínio similar ao que eu falei, né? Se eu introduzo uma corrente de mesmo tamanho, de mesmo módulo do que a corrente indutiva, eu consigo fazer diminuir essa corrente total do gerador e ela vai ficar igual a IR. Então, essa corrente aqui fornecida pelo meu gerador, né? Se eu faço essa correção de fator de potência, né? Porque corrigir o fator de potência, vocês vão ver que vai ser abaixar esse ângulo φ aqui, ó, né? Então, eu consigo também diminuir essa corrente total e produzir o mesmo trabalho. É isso que tem que ficar claro, tá? A consequência positiva disso, né? É que eu vou sobrecarregar aí minha linha de transmissão, eu vou precisar ali de transformadores, disjuntores, tudo de menor potência, né? O condutor, o fio que transporta essa corrente, ele vai poder ser de menor diâmetro, tá? Então, essas são as consequências positivas aqui de fazer a correção, né? Em outras palavras, as consequências negativas de você ter aí se você ter um baixo fator de potência, né? Se você tem no circuito uma alta energia reativa, a consequência negativa é que você vai ter que ter uma bitola de fio ali maior para transportar essa corrente que é maior devido à energia que representa, devido à corrente que representa essa energia que é trocada, né? Então, bitola de condutor maior, disjuntor de maior capacidade, transformador, linha de transmissão, então afeta tudo, até a produção da energia, né? A concessionária vai ter que estar produzindo mais energia, mas essa energia vai ficar indo e voltando, né? Então, por isso que, por lei, a gente tem uma regulamentação da ANEEL, e diz que o fator de potência, né, do setor de grupo A, ele tem que ser maior do que 92%. Por quê, né? Porque se você tem um fator de potência baixo, né, tem essas consequências negativas que eu acabei de dizer, e também a concessionária, para esse grupo A, trabalha sob contrato, então se o fator de potência é baixo, a concessionária tem que produzir aquele tanto de energia, né? E não está sendo utilizada, né? Você está vendendo, você está contratando energia que você não está utilizando, né? Então, por isso que não pode ser, né, de forma bem simplificada, né? Por esses pontos negativos que a gente tem aí a legislação dizendo que o fator de potência tem que ser maior ou igual a 92%. Tá? O grupo B, que é o grupo residencial, não tem medição de fator de potência, não se aplica essa regra, né? Muito embora a gente tenha alguma notícia de que possivelmente no futuro próximo aí, também isso aí passaria a ser aplicado. Tá bom? Então aqui está a motivação, né, pessoal, do porquê que a gente deve corrigir esse fator de potência. Tá? Então, quais são as cargas aí responsáveis pelo baixo fator de potência, né? Os motores, transformadores, reatores aí de lâmpada, né? Essas fontes chaveadas, qualquer equipamento com rolamento, né, com carga indutiva, ele contribui para o baixo fator de potência. Tá? Então, se eu tivesse lá só cargas resistivas, toda a energia entregue pelo gerador estaria sendo transformada em trabalho. Como algumas cargas precisam de campos magnéticos e até para funcionar, né? Ela precisa de indutores, né? Então, isso aí já implica numa troca de energia entre gerador e carga, tá? Só que se eu coloco um capacitor, se eu introduzo um capacitor aí nesse circuito, eu consigo contrabalancear esse efeito e fazer com que a energia ela não fique mais sendo toda trocada entre gerador e carga, né? Ela vai passar a ser trocada também
entre capacitor e indutor, né? Então, se eu tenho aqui, minha carga está aqui assim, ó, representar diferente aqui agora. Então, eu tenho, né, meu gerador alimentando aquela carga. E ela tem um efeito indutivo, deixa eu ter explícito aqui. Então, na sua corrente total, para realizar o trabalho aqui na resistência, né, essa corrente total aqui também vai estar carregando uma corrente a mais que vai estar relacionada com a troca de energia entre gerador e carga pela indutância. Então, fica uma energia sendo trocada assim, né? Entre gerador e carga. Ela vai e volta, né? Vamos fazer assim, ó. Ela vai e volta a energia. E outra só vai, né? E é dissipada na forma de calor pela resistência. Quando eu coloco um capacitor aqui em paralelo a isso, né, a correção deve ser feita com o capacitor em paralelo à carga, porque a carga, todas as cargas na nossa residência, né, por exemplo, elas são ligadas em paralelo lá no quadro de distribuição, né, com o fornecimento ali pela concessionária, porque todas as cargas têm que estar, elas têm uma tensão fixa de funcionamento, né, 127, por exemplo, aqui em Minas. Aí você coloca lâmpada, geladeira, etc., todos os eletrodomésticos, chuveiro, tudo em 127, né. Tem também a opção de 220, quando é fase. Mas fase neutra é 127. Então, por isso, né, que eu estou simbolizando essa questão, né, o capacitor vai vir em paralelo com a carga. E essa carga aqui, ó, daqui até aqui, ela tem uma tensão nominal, né, para operar, né, que é a tensão aqui desse gerador. Tá? Na hora que eu acrescento, então, esse capacitor, o que vai acontecer? Eu tinha um triângulo de potência que era assim, só devido ao indutor, né? Então, tem uma potência aqui reativa do indutor, uma ativa aqui da resistência, e a aparente. E um ângulo φ, um ângulo de defasagem. Então, um ângulo grande ali, né? Um baixo cosseno φ, baixo fator de potência. Quando eu vou introduzir ali o capacitor, então, eu consigo modificar esse triângulo, né? De forma que a resultante dele pode dar isso aqui, ó. Eu consigo fazer aquele triângulo ficar mais raso aqui, assim, ó, por exemplo, com baixo ângulo φ, né? Um baixo ângulo φ vai dar um alto fator de potência, ó. E o que tem que ficar claro, né? Eu tinha uma potência P que realiza trabalho antes da correção e depois ela continua sendo P, tá? O que altera é que você conseguiu aqui diminuir, né? Essa potência reativa aqui, né? Do sistema. Então, com essa diminuição, a potência aparente também diminui. Por que diminui? Porque agora parte da energia fica sendo trocada entre capacitor e indutor. E não toda ela mais entre gerador e indutor, né? Uma parcela fica sendo trocada entre indutor e capacitor. Né? De novo, né? O capacitor armazena energia na forma de campo elétrico, devolve para o indutor armazenar na forma de campo magnético, e assim por diante. Como a correção aqui não foi 100%, né? Se a componente Q e Q do capacitor, né? Vamos chamar de QL, que se anulassem, aí toda a energia agora seria trocada entre indutor e capacitor. E a energia fornecida pelo gerador seria só para a produção de trabalho, né? Nessa situação, o circuito ressonante, tá? Nessa situação, meu triângulo de potência fica só assim, ó. Por quê? Isso aqui simboliza também que lá no gerador, tensão estaria em fase com corrente. Se tensão está em fase com corrente, eu teria aqui um circuito. O gerador estaria enxergando o circuito como se fosse um circuito puramente resistivo, né? Isso significa que toda a energia entregue pelo gerador estaria sendo utilizada para a produção de trabalho. Tá? Então, essa aqui é a ideia geral. Eu podia fazer uma analogia disso aqui, né, com um copo de chopp, tá? Para a gente falar sobre essas energias aí, ativa, reativa e aparente, né? Então, vamos supor aqui, né, que o chopp ali que a gente pega, tira lá da chopeira, né, que o garçom entrega, ele vem aqui com essa parte amarela, que é realmente a cerveja, e vem com a espuma, tá? Então, a gente está pagando pelo copo cheio, né? Mas suponhamos que o que a gente
realmente ingere é só a parte amarela e a espuma vai ficar no final do copo. Aí você vai lá e pede para encher novamente, né? Uma retorna lá do garçom para a chopeira, vai encher de novo, né? Vai vir mais espuma e a gente está consumindo só a parte amarela, tá? Então, apesar da gente estar pagando pelo chopp inteiro, né? A gente estaria consumindo apenas a parte amarela. Então, essa parte amarela é a parte que realiza trabalho, né? A parte que vai gerar o efeito. Então, a gente faz essa analogia que seria a potência ativa, tá? A espuma que vai ficar indo e vindo, né, sendo trocada, a gente pode fazer essa analogia que seria a potência reativa, né, representando essa troca. E a gente paga por todo o copo, né, pelo volume inteiro. Então, o copo inteiro seria a potência aparente, tá? Uma limitação que a gente tem aqui é aqui. Aqui é uma soma de volumes, né? É uma soma algébrica dos volumes, né? E a gente sabe que lá na eletricidade, essa soma aqui é vetorial, né? Você tem que ter uma potência ativa em quadratura com a potência reativa. A resultante não é P mais Q algébrico, não, dá errado, né? A gente tem ali que, na verdade, S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Então, a soma dos quadrados ali. Certo? Pode até extrapolar aqui essa brincadeira, né? Aí a gente podia, se a gente considerasse lá o sistema de distribuição, geração e distribuição de energia, né? O fabricante lá da cerveja podia estar sendo considerado como se fosse a usina geradora, o caminhão que entrega a cerveja aí para os bares, né? Seria a gente podia estar considerando ele como uma linha de alta tensão, né? Os bares seriam as subestações de distribuição, igual a gente tem uma subestação lá no UFOP. A chopeira seria, a gente podia fazer uma analogia como um transformador, né? Porque ele está reduzindo o volume para entrega para o cliente, os transformadores que a gente tem nos postos. O garçom podia ser considerado a linha de distribuição de baixa tensão, né? Porque ele vai chegar, ele vai trazer lá da chopeira até a mesa, né? Vai chegar até o cliente final, que é a gente, né? Que seria o consumidor, tá? Aí tem até a brincadeira de que aí o parceiro, né, do consumidor seria a ANEEL, né? Vai agir aí como agência reguladora, tá bom? Que a brincadeira aí. Vamos repetir aqui, pessoal, né, a motivação novamente, né? As vantagens aí do baixo fator de potência. Eu acho que agora vai ficar mais claro, depois de tudo que a gente disse. Se o fator de potência é baixo, o sistema possui quantidade elevada de energia reativa, né? Então, minha corrente total do gerador, ela a gente pode representar ela assim, né? Ela vai ter uma corrente realmente representa aqui, que realmente é destinada à realização de trabalho, e tem uma outra corrente extra lá, né? Que essa corrente extra, ela é responsável aí pela potência reativa, né? Por essa energia que fica sendo trocada entre gerador e carga. Então, essa corrente total aqui aumenta quando eu tenho um circuito, né, com elevada energia reativa. Elevada energia reativa significa baixo fator de potência. Tá? O fator de potência é elevado, né, se ele é igual a 1, se é 100%, significa que toda a energia entregue está sendo aproveitada para a produção de trabalho, né, está sendo dissipada na forma de calor. Agora, se a energia é baixa, desculpa, né, se o fator de potência é baixo, significa que eu tenho uma elevada energia reativa. Então, eu tenho uma corrente maior, né, uma corrente a mais aí, por conta dessa parcela que fica indo e voltando, tá? Essa corrente total sendo maior, a gente aumenta o efeito Joule ali no meu circuito, né, nos meus condutores, tá? Se tem uma corrente grande aqui passando, a gente sabe que esse condutor não é perfeito, então, ele tem uma resistência, né? Você vai ter tanto uma maior queda de tensão entre o ponto aqui da transmissão até o ponto do consumo da energia, né? E vai ter também maior perda por efeito Joule, porque a gente lembra lá que a potência, ela é proporcional ao quadrado da corrente, tá? Se a corrente é maior, mais perda. Se eu tenho uma corrente maior, eu também vou precisar de um condutor aqui,
com a bitola maior, né, para suportar que aquela corrente maior seja transportada. Vou precisar de transformador de maior capacidade, né, pensando agora na linha de distribuição, e tudo isso aumenta o preço da instalação, tá? Então, esse aumento aqui, se for demasiado, né, a gente pode chamar de um aumento desnecessário dessa corrente, né, e você vai sobrecarregar todo mundo, né, vai sobrecarregar subestações, linhas de transmissão, pois pouca parte da energia transportada está sendo utilizada para produção de trabalho útil. Aí eu disse, né, adiantei para vocês, a gente tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece, né, por meio dessa resolução ANEEL 456/2000, que o fator de potência tem que ser superior a 92%. Tá? Para o grupo A. E aqui o desenhozinho, né, mais bem feito, né, eu tentei fazer isso agora há pouco, simbolizando o seguinte, né, eu posso ter uma situação onde eu tenho aqui a minha carga, vamos supor que seja um motor, né, eu tenho um motor aqui funcionando, aí esse motorzinho é uma carga indutiva, ele tem a gente tem que energizar a gente tem que energizar, né, a máquina, né, para ela poder funcionar. Então, o princípio de funcionamento dela é baseado lá na energização da parte das bobinas, né, para formar ali um campo magnético. E aí, o que acontece? Uma carga indutiva, então vai ter aquela corrente aqui, igual eu expliquei para vocês, né? Vai ter uma parcela que realmente realiza trabalho, uma outra. O trabalho, que no caso é o movimento, né, do motor, e uma outra parcela que estaria em quadratura, que ela é uma energia que vai ficar indo e vindo, né? Sendo trocada entre gerador e carga o tempo inteiro. É a energia responsável por magnetizar também os indutores ali do motor. O que eu posso fazer, então? Então, nessa situação inicial, eu tenho esse triângulo de potência, né? O motor realiza esse trabalho, essa potência aqui, ela é trocada, eu tenho a potência aparente, e eu tenho aqui um baixo fator de potência, tem um ângulo φ grande. Na hora que eu coloco um capacitor em paralelo a isso, tá? A potência reativa do capacitor, aqui QC, ó, né? Ela vai fazer com que aquele triângulo de potência original ele se modifique, ele fique mais estreito, né, digamos assim. Eu vou ter um ângulo agora φ corrigido, né, um φc. Por quê? Minha resultante aqui, ó, de potência reativa, ela diminuiu, né? O Q2 aqui, ó, é Q1 mais QC. Então, eu paro aqui em Q2. A carga ainda é indutiva, a corrente ainda está defasada da tensão, ainda está atrasada em relação à tensão, mas o atraso agora é menor, né? Nessa situação aqui, ó, eu tenho um atraso muito maior entre tensão e corrente, né? Vocês lembram lá? Quando é puramente indutivo, o atraso de 90 graus. Aqui tem um meio termo, né? É algo assim. É difícil aqui para eu desenhar. Agora aqui, eu já consegui melhorar a situação, né? Eu já estou aqui com elas mais em fase, né? Tensão e corrente. Mais próximos, né, da situação que estivesse em fase. Porque o ângulo aqui diminuiu, ó. A defasagem que era φ, vamos representar o φ aqui, ó. Agora ela é FC menorzinha aqui, ó. Então, isso significa que eu estou aproveitando melhor a energia na produção de trabalho, tá? Eu estou minimizando essa corrente total aqui, ó, do gerador, por quê? Parte agora da energia que era antes só trocada entre gerador e carga, vai ficar sendo trocada também entre gerador e capacitor. Então, essa que é a ideia. Vamos passar agora aqui para o assunto de correção de fator de potência, até chegar no ponto da gente saber dimensionar qual que seria esse capacitor, né? Como que eu dimensiono esse capacitor para atender a regra lá, né? Para atender a norma, de que o fator de potência tem que ser maior do que 92%.